Esse é o meu primeiro dia diário de empreender os 47 anos no digital. Durante muitos anos, eu tentei mexer com o digital de diversas formas e comprei um monte de curso, comprei um monte de aula, mentoria, experiência e nunca me sentia pronta para poder começar. Nunca sentia que eu tinha que era pra mim, que eu iria conseguir falar com vocês, falar com uma audiência que eu não tinha nada pra poder falar. E eu continuo achando, tá bom? Continuo achando isso. Mas eu tive uma direção de Deus, eu acredito, porque meu marido ficou desempregado. E eu comecei a pensar no que mais eu poderia fazer. Eu tenho algumas formações, mas eu, desde algum tempo, comecei a pensar que eu queria sim é, fazer alguma coisa de dentro de casa, que eu podia voltar, fazer o caminho de volta, né, para minha casa e começar a efetivamente trabalhar de alguma maneira no digital. Então eu tentei diversas formas. Tentei um canal Dark, mas confesso que eu coloquei algumas coisas, gostei muito da experiência. Eu acho que eu vou voltar com ele daqui a pouco. É, comecei canal de versículos, comecei canal de achadinhos e diversas coisas assim, não fechava assim pra mim, sabe? Não me dava aquela sensação de que é isso. Eu sempre quis ganhar muito dinheiro, né? E eu sei que tem muitos vídeos aqui no YouTube falando que você monetiza rápido, outros falando que demora, um monte de informação, um monte de pessoas dizendo que tem a chave do sucesso e no final das contas muitos cursos e tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Acho que as pessoas podem mesmo vender a verdade delas, vender o curso delas e fazer aquilo que precisa ser feito. E pra mim tá tudo certo. O negócio é que pra mim nunca fez muito sentido, assim, porque eu tenho uma característica de gostar muito de estudar. Então, eu pegava uma coisa e pegava outra, e daqui a pouco tinha um outro que tinha uma dica mais rápida. E um dos caminhos que eu já posso dizer pra vocês que é errado, tá bom? É você ouvir um monte de pessoas. Então, o que eu tô fazendo agora eu quero ver uma pessoa colocar em prática aquilo que ela tá falando e daí eu vou ver, né? Deu resultado, não deu resultado? Quais são as coisas que eu mesmo vou aprender de maneira autoral? Quais são as coisas que de verdade eu quero realmente seguir, o que eu não quero seguir? Porque eu tenho a minha personalidade, eu tenho os meus valores. E muitas vezes parece que na internet a gente precisa ser uma outra pessoa. E eu não quero ser uma outra pessoa, eu quero ser eu. Então, assim, eu quero colocar aqui as minhas dificuldades, aos 47 anos, começando a empreender, começando a falar com pessoas. Talvez não tenha ninguém no vídeo, porque eu sei que isso também é natural, sabe? É, ah, eu não tenho um microfone legal, eu não tenho um estúdio, eu não tenho uma parede linda, eu não tenho um roteiro específico, talvez a minha voz também seja chata. Tudo isso eram coisas que passavam pela minha cabeça, sabe? Que eu não tenho nada para poder acrescentar, que eu não tenho nada para acrescentar, aí dá um bug no equipamento de uma hora para outra. São coisas assim. Então, eu não quero colocar aqui coisas que você não passa durante o processo de tentar empreender. Eu quero colocar um diário daquilo que realmente eu estou passando, né? Porque são dificuldades e talvez eu encontre alguém aqui que diga, olha, esse daqui é um caminho que vai te ajudar a ser mais rápido, né? Porque assim, se eu colocar como editar vídeo, aparece 200 vídeos, 200 mil vídeos aqui. E aí a pessoa vai falar como editar vídeo lá no minuto 10, 12 e sempre usa o CapCut, usa o InShot, usa não sei o que, aí você precisa de um monte de ferramentas, as ferramentas são pagas e tem muita gente que quer empreender na internet, que quer empreender no digital e realmente não tem recurso, realmente não tem dinheiro, realmente vai começar pelo YouTube. Então a dica é
maratonar mesmo os vídeos, mas pega uma pessoa que você se identificou e vai. Então, atualmente, eu estou estudando a filiação da Shopee. Eu já sou afiliada há muito tempo, só colocava os links para os meus amigos, afiliada a Shopee e Mercado Livre. É, eu comprei até um curso, né, do Guilherme Cirilo, gostei até do curso, só que para mim agora, ele tá falando de trabalhar sem estoque, né? Então, para mim agora eu gosto, tá? É uma questão minha. Eu gosto muito de primeiro conhecer bastante, para depois eu de verdade me enfiar, sabe? Numa nova profissão. Então, talvez seja medo, talvez. Tem um monte de crenças limitantes a isso, é real, tá? Então, talvez você, assim como eu, também tenha medo de aparecer. Eu vi ontem uma moça falando: olha, gente, cuidado que eu tenho medo das críticas. Todo mundo tem, gente, todo mundo tem medo da crítica, todo mundo tem uma necessidade de querer fazer perfeito. Eu sei que tem muitas pessoas que virão para poder aplaudir, e tem talvez uma quantidade igual ou superior, ou talvez menor, que vai vir para poder colocar hater, é isso que fala, né? Eu tô ficando velha já, né? Então tem muita coisa que não vai não. Então tem sim, tem algumas pessoas que vão vir fazer isso, mas eu fui trabalhando a minha cabeça, sabe, ao longo dos anos, para que essas coisas não me atingisse, né? Porque tá tudo certo. Nem todo mundo vai gostar, tá tudo bem, nem todo mundo vai aplaudir, tá tudo certo, eu não preciso mais do seu aplauso. Então, assim, você que veio para poder ver o vídeo e achou chato, tá tudo bem, tá tudo certo. Você que acha que, tipo, nossa, que palhaçada, 47 anos, tá tentando agora, tá se achando velha, tá tudo bem, é a sua opinião. E eu estou trabalhando muito bem isso na minha cabeça, tá bom? Então, assim, vocês vão ouvir barulho de porta, barulho de cachorro, barulho de moto, porque afinal de contas, gente, eu não quero gravar a vida irreal. A vida irreal já tem um monte aqui, né? Falando por IA, tá tudo certo, né? Em algum momento da vida eu vou usar também. Tem muitas pessoas no estúdio, tem muitas pessoas. Nossa, tem gente incrível aqui. Isso daqui é o meu diário, é pra mim, é pra eu olhar depois e ver de onde eu comecei. Talvez eu vou olhar e falar assim: meu Deus do céu, tava com o cabelo errado. E eu fiz de propósito mesmo, nem coloquei, nem mexi no cabelo, nem mexi em maquiagem, nem mexi em nada, e tá tudo certo. Era essa a intenção mesmo, de fazer de maneira que eu pudesse acessar pessoas comuns, pessoas como eu, que sente muita dificuldade de começar, muita dificuldade em aparecer, muita dificuldade em se lançar, muita dificuldade em falar de maneira aleatória para pessoas aleatórias, como se tivesse ficando maluca. Era assim que eu pensava, sabe? Nossa, não vou conseguir falar com esse monte de gente. Falar o quê, gente? Falar, né? Era isso. Então, assim, ontem eu vi uma senhorinha, eu acho que é Neia o nome dela. Que gracinha. Ela falando: olha, gente, eu estou trabalhando aqui, eu fiz os meus primeiros $3.000, meu canal monetizou. Olha, gente, eu comprei o meu iPhone. Cara, isso me deu tanta alegria, tanta felicidade. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão saindo de uma situação que elas estavam presas num CLT, ou presas numa condição de crença de que elas não podiam porque estava mais velha, e eu acho que ela tem mais idade do que eu, né? E uma outra que é a Jace, que eu gostei bastante, muito simples, na parede branca, falando para as pessoas, ensinando, e eu me coloquei nesse lugar, no lugar de ensinável, no lugar de eu não sei, no lugar de tá tudo bem me expor, eu preciso sofrer a humilhação de me colocar ali na internet e deixar sim as pessoas dizerem o que pensam, porque isso eu vou colocar no outro vídeo, as minhas crenças e algumas coisas que eu já fiz, e por isso que me dava tanto medo de entrar na internet assim para poder fazer alguma coisa e falar com as pessoas.
Eu tô falando aqui, olhando lá no meu espelho, que eu tenho um espelho aqui atrás, então eu não. Tem gente que fala, olha no obturador da câmera, tem gente que fala, olha pra lá, ou tem gente que fala, grava com uma câmera ao contrário, grava com uma máquina, e tem um monte de coisa, gente, pra poder fazer. Eu de verdade, não sei se eu falo com você aqui, se eu falo com você ali, ou se eu falo com você lá. Não sei. Então, como é o meu diário, eu vou olhar o vídeo agora, não vou editar ele, não vou cortar, não vou fazer nada e vou deixar do jeito que tá bom? Por quê? Porque dessa maneira, eu mesma vou aprender com aquilo que eu preciso fazer e com aquilo que eu preciso melhorar. Então, esse é o meu primeiro vídeo. Já curte aqui e já compartilha, já comenta, tá? Se for um comentário que é invasivo ou alguma coisa que o seu coração tá cheio de coisa ruim assim, não precisa colocar não, mas se você quiser colocar, eu vou orar por você, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Eu acredito muito que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu acredito que Deus, ele não falha, que ele tem um lugar ao sol para cada um de nós. E eu sei que esse é só o primeiro de muitos que eu vou falar e que eu vou colocar aqui na internet. Então, seja bem-vinda, Núbia, meu nome é Núbia, seja bem-vinda. Eu falo isso pra mim mesma. Não tenha medo, não se desespere, porque o Senhor, o vosso Deus, está com você por onde quer que você for. Ele te ampara, ele te apoia, ele te ajuda, ele te guia. E ele sabe os pensamentos que ele tem a respeito de você, que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e uma esperança. Isso é o que ele sempre diz para mim. Todas as vezes que eu estou angustiada, que eu estou mal ou que eu estou me sentindo com medo, ele sempre diz para mim que é para eu me lembrar daquilo que ele pensa ao meu respeito. Então pode não estar muito bonito para quem está vendo, mas para mim é obediência. É obedecer aquilo que eu escutei lá atrás há muitos anos para eu fazer e eu tô fazendo. Um beijo, Deus abençoe.